Bom, boa tarde, professor. Boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho do jogo em si, mas principalmente da dificuldade, né, na parte da criação das duas equipes, né, e como que você viu aí o desenvolvimento da equipe depois de 2 semanas de treinamento. A gente, nos 2 primeiros jogos, a gente teve muita dificuldade de circular a bola, de ter a posse, mais a posse, era um jogo muito vertical, né? E nesse jogo a gente já melhorou bastante em relação a isso. Falta finalizar mais. É muito importante a gente ter essa consciência que o futebol de hoje é cada vez mais difícil finalizar como a gente gostava lá nos anos 80, nos anos 90, que tinha 20 finalizações no jogo. Não sei se vocês assistiram Uruguai e Brasil ontem, por exemplo, é difícil você ter uma finalização, é cada vez mais difícil, né? Os sistemas defensivos são cada vez mais sólidos, as equipes são cada vez mais estudadas. Há 5 anos atrás, numa Copa Paulista, você não tinha acesso à informação do adversário, por exemplo, como você tem hoje, né? O jogo é transmitido, enfim. Então, sempre vai ser os detalhes, né? Como você mesmo falou, as duas equipes com um pouco de dificuldade de criar, justamente por isso. As duas equipes jogando com 3 zagueiros, com um sistema defensivo bem sólido, mas isso realmente é algo que eu estou trabalhando todos os dias, que é a finalização, né? Todos os dias a gente trabalha um pouquinho de finalização, todos os dias. Mas tem um adversário do lado de lá, né? O jogo eu achei um jogo igual, né? Um jogo de muito duelo, de muito combate, de 1 contra 1. Começamos melhor, né? O Rio Branco equilibrou o jogo. No segundo tempo eles começaram melhor, porque a gente fez uma troca ali no segundo tempo que ficou só com o volante. E aí no meio realmente a gente tinha muita dificuldade para marcar, mas depois encaixou, né? Acho que as trocas nas alas ali encaixou melhor o nosso jogo e aí foi um jogo igual até o fim. Tivemos a bola do jogo no final ali, né? Uma boa oportunidade. Mas é seguir, é o que eu falo sempre para eles, né? A gente tem que somar ponto, só chega quem soma ponto, né? E se manter ali na zona de classificação e hoje nós estamos dentro. Você viu a evolução física do Flamengo com essas 2 semanas de treinamento? Sem dúvida, física, mas sem dúvida. Em todos os aspectos, não foi só física não. Técnica, tática, mental, né? Uma equipe competindo, pode ver, uma equipe nossa que a gente roubou de bola hoje. Uma equipe querendo, e o jogo, pode lembrar, né? O jogo 10 da manhã, né? O atleta tem que acordar às 6 da manhã, que na nossa cultura no futebol não é comum, né? O jogador dorme tarde, todo mundo do futebol dorme tarde, já é nosso. E um baita calor, né? Um baita sol. Então o jogo realmente já cai na qualidade, mas mesmo assim foi um jogo bom. Acho que foi um jogo bacana, uma pena que não teve gols, né? Para o torcedor, principalmente que veio até aqui, veio ver o espetáculo, faltou gol, né? Mas eu considerei um jogo muito bom. Professor, o torcedor compareceu em peso, a gente viu aí, tanto de um lado quanto do outro. Foi importante esse incentivo, mesmo no domingão, 10 horas da manhã, estavam aqui, idoso de 90 anos, idoso, que nunca veio para o estádio, veio pela primeira vez. Sim. O professor sentiu isso também? Eu vou ser bem sincero, assim, eu esperava mais torcedores. Por quê? Porque nós colocamos o jogo domingo de manhã, a diretoria fez essa ação para o domingo de manhã justamente por isso, né? Esperando o torcedor, e a gente praticamente manteve o mesmo público do primeiro jogo aqui, né? Que contra o Capivariano. Agora, esses torcedores que vieram, só agradecer, realmente incentivar, é muito bacana, não só senhores, mas eu vi muita criança na bancada, família, né? Isso não tem preço. Agora, quantas pessoas cabe aqui? Quantas pessoas cabe aqui? 12 mil. 2 mil e pouquinho. 3 mil. Porra, vem, entendeu? Domingo de manhã, cara. Jogo de futebol, o ingresso não é caro. Vem assistir um jogo de futebol, né? E hoje em dia é muito fácil você criticar na rede social, mas não vim também incentivar, né? Não saber o nome do jogador. Então, estou muito feliz com quem veio, mas ao mesmo tempo gostaria que viesse mais. O São Bento é uma camisa forte. Não pode, a cultura de Sorocaba, da região em geral, do futebol é forte. Eu ficaria bem contente se eu realmente tivesse mais gente aqui hoje. Professor, lógico, é difícil falar de um jogador específico, mas existe uma posição ali, né, que tem o Marcelo que está jogando, ele é um atacante de ofício, jogando praticamente um ala ali, e o Samuel, que a gente chegou, teve o trabalho de transição. Nessas 2 semanas, como é que você viu a evolução dele e se você já pensa em utilizá-lo, quem sabe, no início da partida do próximo mês? Isso a gente vai agora esfriar a cabeça e estudar o Primavera, né? Por sinal, fiz um grande jogo ontem, na casa deles, né? Muito difícil jogar lá, uma grande equipe, né? Com um grande treinador. Agora é estudar com calma, ver o todo, ver os adversários, ver como nossos jogadores vão reagir, né? O próprio Mineiro que você está falando.
sentiu no final e talvez pode ser, por exemplo, que tem uma lesão. E aí, isso a gente só vai saber amanhã, né? Porque depois de 24 horas que o médico faz essa análise melhor. E aí, de repente, é uma troca natural. Agora, o Samuel vem evoluindo sim, e é muito importante essa paciência com o Mineiro, né? Eu tenho uma meia-culpa aí, porque ele é um atacante de ofício, né? E aí, jogando com 3 zagueiros, ele está exatamente, como você falou, como um ala. Mas é um jogador que se entrega muito, né? Ele se entrega muito para a equipe, tanto que ele saiu morto, né? E aí eu tenho que considerar isso também. Voltando rapidamente no assunto da torcida, você teve uma conversa com uma cobrança de um treinador, falando, ó, vem cá, vamos trocar de lugar. Como é que foi esse momento? Isso foi uma brincadeira ali. Não, isso foi uma brincadeira do torcedor do Rio Branco. O torcedor do Rio Branco. Né? E deixei meu saco o jogo todo e teve um momento que eu brinquei com ele, mas isso é natural, isso acontece muito no futebol. A gente vê até na Série A aí, né? Isso é uma brincadeira ali que a gente, né? Você escuta o jogo todo, tem uma hora que você vai reagir, só que aí a gente tem que ser inteligente, né? E a gente fala algumas coisas para o cara parar de falar. Você entra isso aí são estratégias que a gente usa, mas não foi nada demais, não, isso é comum. Sandro, só para finalizar, já obviamente nessa questão das finalizações, você falou que vem treinando bastante, a gente pode pensar numa linha de 3 um pouco mais à frente ali, né, com o Carlos, que entrou hoje um pouquinho mais para ajudar o Gabriel, ou com o Thiaguinho do lado, né, com o Marcos Nunes ali fazendo também os 2 alas. É uma alternativa, tipo, manter os 3 zagueiros, mas jogar com 3 atacantes também para tentar melhorar essa chegada na frente? Isso que você está falando é maravilhoso, porque o que eu mais prezo é elenco. Depois que mudou a regra para 5 substituições, o jogo mudou. Não sei se vocês repararam isso, o jogo mudou. Hoje você trocar meio time é um outro jogo. É outro jogo. E nunca na história do futebol o elenco foi tão importante, justamente por isso. E aí você deu aí 3, 4 opções já para mim. Pô, maravilhoso. Eu como treinador, maravilhoso. Né? Então é o que eu sempre falo, o Renilson tá aí, ele vai falar, o elenco. É o elenco. Então essas opções eu tenho, muito legal ver fico feliz demais ver o Carlos Henrique, é um menino, né, da base, entrando sempre bem, 3º jogo que ele entra, entrando bem de novo, competindo, brigando, e tem outros que vão jogar, tem o Clebinho, o Flavinho vindo ali, né? Que é um processo, a gente tem que pôr na hora certa, no momento certo, mas eu estou contente com o grupo, e aí eu tenho essas opções, que é o que eu te falei, é estudo do adversário, igual hoje, né? Às vezes as pessoas falam, pô, mas estão jogando em casa, está com 3 zagueiros, mas a gente estudou o adversário a semana toda. Não sei se vocês repararam, mas eles jogam com 2 atacantes enfiados, que não voltam de jeito nenhum. E aí, tanto que nosso sistema, com 3-2 ali, a gente tem que ter uma superioridade numérica no momento defensivo, funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Talvez a gente poderia estar falando aqui, né, tem que jogar com 2 zagueiros, mas se a gente tivesse perdido o jogo? Né? A gente sempre fala do si, né? E sempre muita análise em cima do resultado. A gente tem que analisar o contexto todo. Eu sempre falo, a gente sempre analisa o nosso time, né? Mas esquece de analisar o adversário. Como é que o adversário se comportou contra nós. Né? Então a análise tem que ser feita do todo, né? Isso é muito importante. Mas essas opções que você falou são opções que a gente sempre está na nossa cabeça e o elenco vai jogar. Naturalmente, uma troca ou outra vai acontecer, depois volta de novo. É assim, o time campeão é o elenco. Tá aí o Palmeiras para provar, né? Não é verdade? O Palmeiras usa o elenco, né? Tá bom? Professor, para finalizar, está no comecinho ainda do campeonato, 3ª rodada, como o senhor avalia até aqui, juntamente com o resultado de hoje, esse comecinho como um todo? Claro, é lógico que a gente quer ganhar sempre, né? A gente quer ganhar sempre. Vale lembrar que a gente pegou o primeiro colocado da chave, né? Um time que está motivado, são atuais campeões da divisão que disputou, eles vinham de vitória, molecada, a maioria dos jogadores 23, 24 anos, jovem, que vai correr o tempo todo, né? A gente tem alguns jogos, mas também a nossa média de idade hoje era 28. Então, não é fácil jogar contra o adversário desse, nunca é fácil. Agora, a análise geral, lógico que a gente quer ganhar, mas a análise geral do contexto, bem positivo no meu ponto de vista, né? Os jogadores chegaram no vestiário ali, vamos buscar fora, não tem cabeça baixa aqui, pelo contrário, né? Nós estamos no G3, nós não perdemos nenhum jogo, nós estamos competindo, nós estamos jogando de igual para igual pelo menos, né? Eu acredito que o primeiro tempo a gente foi superior ao adversário. Os demais tempos, tanto lá no Red Bull Bragantino,
Foi um jogo equilibrado. Segundo tempo aqui contra o Cavaliano equilibrado. Hoje equilibrado. A competição é isso. E a nossa chave é fortíssima. Né? Tá aí o Red Bull Bragantino, melhor estrutura, um time técnico bom. Tá em último na chave, né? Tá bom? Então o saldo, no meu ponto de vista, ele é positivo sim. A gente tende a crescer durante a competição. Tá, então.